Senhor Jesus, tudo bem? Uma boa noite. Deus nos abençoe. Vamos para mais uma palavra para a honra e glória do Senhor. Deus possa nos capacitar nessa noite, possa nos ajudar também a estar levando a palavra dele. Amém? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, meu Deus, queremos nessa noite, Pai, antes de qualquer coisa, pedir perdão ao Senhor, meu Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo o que fizemos, Senhor, meu Deus, que entristeceu o Senhor, Pai. Peço ao Senhor, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor nos preencha com mais de Ti, com mais da Tua palavra, Senhor, meu Deus. Que através dessa palavra de hoje, Pai, o Senhor possa é, nos corrigir, ó Pai querido, Pai amado, e fazer, meu Deus amado, com que a gente venha nos arrepender verdadeiramente de tudo que fizemos, meu Senhor. Que possa ter saído dos Teus caminhos, da Tua vontade, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Que essa palavra venha germinar em nossos corações, ó Pai querido, Pai amado, que possamos ser praticantes dela, meu Senhor. Em nome de Jesus, não permita, meu Pai, que o inimigo venha roubar essa palavra de nossos corações. Possamos mantê-la, Pai querido, Pai amado, em nossas vidas, Senhor, meu Deus, para levar também para as pessoas no qual estão necessitadas de ouvir, Senhor. É isso que pedimos a Ti e te agradecemos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que Deus ministrou para nós hoje se encontra lá no livro de 2 Coríntios, a partir do versículo 17. 2 Coríntios 1, a partir do 17. E diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós mesmos a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Essa palavra ela é muito forte e representa muito para nós hoje, né? É uma palavra no qual a gente apega muito porque a gente acaba vendo que foi por meio de Cristo, né, que a gente teve a reconciliação com Deus, né? E aqui a gente já começa já no versículo 17, já sendo alertado, é que nós já somos uma nova criatura. Todos nós que aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, todos nós que nos batizamos, né, e cremos que Jesus Cristo morreu por nós e que ele ressuscitou, né, no terceiro dia, todos nós que queremos que Jesus Cristo é Deus, nós temos essa reconciliação, nós já somos uma nova criatura, né? Então é uma é um alívio para nossas almas, porque estávamos totalmente condenados, né? Mas Cristo é, fez com que a gente se tornasse uma nova criatura nele, que a gente verdadeiramente mudasse todo o nosso caráter, mudasse todos os nossos comportamentos, deixasse totalmente o nosso eu do mundo para trás e vivesse de verdade uma vida no qual agradasse a Cristo, né? Que a gente, como eu trouxe em umas outras palavras atrás, né? Não tem como a gente estar trazendo o velho eu junto com aquele que nasceu de novo e está buscando agradar a Cristo. Não tem como. Não tem como a gente trazer pessoas do passado, não tem como a gente trazer comportamentos do passado. É claro que demanda tempo para a gente melhorar cada dia mais, nos aperfeiçoar cada vez mais em Cristo, mas a gente tem que nos esforçar cada vez mais para a gente ter uma transformação total, né? A gente não pode se permitir continuar sendo o mesmo que éramos antes, né? Não podemos viver dessa forma. E a gente também não pode permitir que o inimigo sete a nossa mente com o passado, né, que nós tínhamos antes de Cristo, né? Antes de entregar a nossa vida para Ele, antes de aceitá-lo, que Ele seja o Senhor de nossa vida, né?
Porque o inimigo é o que ele mais faz, né, hoje em dia, é aceitar as nossas mentes com aquilo que nós éramos, com aquilo que nós fazíamos, né? Então a gente tem que saber que a gente é baseado em Cristo, a gente tem uma nova identidade, a gente realmente procura estar agradando a Deus. A gente não pode permitir que o inimigo sete as nossas mentes dessa forma. E a gente também acaba entendendo nessa palavra que foi por meio de Cristo que a gente ganhou essa reconciliação com Deus, né? Porque a gente estava totalmente afastado de Deus, a gente estava totalmente sendo inimigos de Deus, né? Deus não queria saber da gente, então simplesmente Jesus Cristo, por amor a nós, ele fez com que a gente fôssemos voltados para Cristo, fosse para Deus, fôssemos totalmente ser chamados de filhos por Deus, né? Então Jesus já fez esse ato de amor, essa demonstração de amor, por quê? Porque não tinha como a gente simplesmente viver sem Deus. Não tinha como. Não tinha como a gente ficar longe do nosso Criador. Não tinha condição da gente ficar longe de Deus. Então Jesus Cristo se ofereceu para ser sacrificado, para que a gente voltasse a ter amizade com Deus, a gente voltasse a ser filho de Deus. Então a gente tem que aproveitar muito dessa demonstração de amor. A gente tem que fazer com que vale a pena tudo isso que Jesus fez por nós, né? Porque Jesus Cristo ele nos amou de uma tal forma que ninguém nos amaria, ninguém faria tudo isso que ele fez por nós, né? E hoje ele ainda continua intercedendo pelas nossas vidas, ele continua nos ajudando dia após dia, né? Então nós temos que ser muito grato a Jesus por isso. Hoje é basicamente a palavra é para que a gente seja grato a Jesus por ter trago todo nós todos, né, para volta de Deus, né, para perto de Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Eu não sei como que as pessoas conseguem viver hoje em dia sem Deus, vivendo no automático. Se a gente acaba vivendo no automático, a gente acaba saindo do controle de Deus, a gente acaba saindo dos caminhos do Senhor, a gente acaba querendo fazer as coisas teoricamente do nosso jeito, né? E não tem como a gente fazer as coisas do nosso jeito. Deus ele tem que estar na frente, como nós já conversamos aqui, né? Já pregamos aqui. E a gente tem que olhar para Cristo todos os dias de nossas vidas, por quê? Porque ele perdoa os nossos pecados todos os dias, ele nos dá uma nova chance todos os dias. Ele não fica guardando mágoas, ele não fica guardando rancor, ele não fica lembrando dos nossos pecados todos os dias, contanto que a gente verdadeiramente venha se arrepender dos nossos pecados, né? Isso que é a graça, isso que a gente tem que aproveitar, é fazer bom proveito da graça que a gente ganhou. Não tem como a gente pegar essa graça e ficar pecando, 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 porque Deus ele nos perdoa. Não, a gente tem que aproveitar essa graça para a gente se aproximar de Deus, para a gente se aproximar mais de Jesus, para a gente fazer com que vale a pena todo esse sacrifício que ele fez por amor a nós. Jesus Cristo fez uma demonstração de amor que ninguém jamais faria. Então, ele nos deixou essa graça, né? Então, nós temos que ser proveitosos disso. Como a gente aproveita muitas coisas neste mundo, nós também temos que aproveitar essa graça, né? Que é uma graça eterna, uma graça no qual vai durar para sempre, né? Com tanto com aquilo que está verdade, aquele está totalmente em Cristo, vai ter essa graça para sempre, entendeu? Então a gente tem que entender isso, a gente tem que ser mais gratos a Deus por tudo que ele fez por nós. Já seria o suficiente, é por isso que a palavra dele mesmo já fala, somente a graça dele já nos é o suficiente, já nos basta. Então nós temos que ser grato a ele. Às vezes a gente, entre aspas, né, falando que a minha palavra amaldiçoa muito Deus por aquilo que a gente não tem, sendo que ele já nos deu o filho dele para morrer na cruz. Entendeu? Ele já nos entregou o filho dele por amor a nós. Então a gente tem que entender isso, que já nos é suficiente. E a gente tem que aproveitar isso para quê? Para que a gente venha
Tem uma palavra que ficou muito cravada no meu coração, que é falado até pra mim na igreja um dia, que eu sou embaixador de Cristo, né? Então, tipo, a gente tem que ser o embaixador de Cristo. A gente tem que lembrar que a gente tem que representar Ele em todos os momentos de nossas vidas, em todos os nossos atos, nossos comportamentos. A gente tem que estar transmitindo a palavra de Deus para as pessoas, estar transmitindo paz, estar fazendo com que as pessoas se aproximem de Deus, da mesma forma que Jesus fez com que a gente se aproximasse de Deus, nós temos que fazer também, porque tem muita gente aí fora que está necessitada do amor de Deus, que está necessitada de ouvir uma palavra, e aí a gente está disperso, a gente não está ligados no que está acontecendo e simplesmente não faz com que as pessoas se aproximem de Deus, não faz com que as pessoas sintam curiosidade de conhecer a Deus, de entender é, quem é Deus, entendeu? De entender o que Deus fez pela vida dela, entendeu? Tem muita gente simplesmente vivendo da forma que quer, entendeu? E não é assim que a gente tem que viver. Não é assim que a gente tem que ficar em nossas vidas. Deus, ele nos amou, então nós temos que amar as pessoas e nós temos que também mostrar para as pessoas que Cristo nos ama. Nós não podemos fazer com que as pessoas fiquem com a imagem de Deus da forma que o mundo representa, da forma que o mundo entrega. O mundo crucifica a Deus, o mundo crucifica Jesus até os dias de hoje. E nós, como os embaixadores de Cristo, nós temos que simplesmente mostrar para as pessoas que Jesus Cristo, ele morreu por nós, que Jesus Cristo, ele nos ama, que ele sim é justiça, mas ele também é amor, entendeu? Todo mundo, todos nós queremos justiça. Então, Jesus é a justiça, né? Então, simplesmente nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus fez por nós, né? Nós temos que fazer com que as pessoas queiram se aproximar mais de Deus, não se afastar de Deus, não querer se aproximar mais do mundo, porque cada vez mais que eles se aproximam do mundo, mais longe eles ficam de Deus, né? Porque a palavra mesmo fala, Jesus mesmo fala, aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente tem que fazer com que as pessoas queiram sair desse mundo. E a gente tem que fazer com que as pessoas realmente procurem agradar a Deus. Mas também nós temos que fazer isso. Porque não adianta nada a gente se preocupar com a salvação do próximo, se preocupar com o comportamento do próximo, se nós não estamos vivendo da forma que agradamos a Deus, né? Então a gente tem que como posso dizer, ser mais parecidos com Cristo, né? Porque nós que somos cheios de pecado, né? Igual fala aqui, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus, ele estava totalmente sem pecado e ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E em troca a gente simplesmente ganhou a aproximação de Deus, ganhamos a amizade do Senhor, nós estamos de volta nos atos do Senhor, nós temos o véu rasgado, nós temos simplesmente o livre acesso para poder conversar com o Pai diretamente. E não foi fácil tudo que Jesus passou por nós. Nós temos que ser muito grato a isso, nós temos que lembrar disso em tudo em nossas vidas. Porque não foi fácil, não foi uma coisa pequena. Ele realmente sofreu, ele realmente passou por muitas e muitas coisas. Então nós temos que ser gratos a isso, nós temos que agradecer a Jesus todos os dias e sempre que a gente for fazer alguma coisa, nós temos que lembrar de tudo que ele passou, para que a gente não venha desagradar a ele. E essa parte, né, do versículo 21 acaba tendo uma ligação com Isaías 53, que diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. É muito forte. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Então, tipo, Deus fez com que ele moeu aquele corpo de Jesus, entendeu? Ele fez com que aquele corpo de Jesus realmente sofresse. Por quê? Porque ali ele não estava olhando para Jesus, ele estava olhando para os nossos pecados.
Teríamos nós que éramos para ter passado tudo aquilo, entendeu? Então por isso que nós temos que ser mais gratos ao Senhor, porque nós não suportaríamos tamanha ira do Senhor sobre as nossas vidas, mas Jesus suportou. Jesus, ele aguentou e ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então nós temos que ser muito gratos a ele por tudo isso que ele fez por nós. Jesus, ele nos ama e ele continua do nosso lado todos os dias, então nós temos que representar ele em nossas vidas. Nós possamos ficar com essa palavra e nós possamos lembrar dela todos os dias e lembrar que não foi, não pode ser por acaso que tudo aquilo que Jesus passou. Assim, creio eu que irá nos ajudar todos os dias em tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente for falar, tudo aquilo que a gente for pensar, que a gente possa ser mais mansos como o Senhor, que a gente possa procurar agradar mais a Deus todos os dias, possamos ser mais parecidos como Ele. Amém? Por mais difícil que seja, não é impossível. Aquilo, se a gente realmente estiver em Cristo, nós conseguimos todas as coisas. Amém? E aqui tem um estudo que ele dá um resumo geral, né? E a gente gosta, né? Porque acaba fazendo com que a gente entenda melhor a passagem, né? E diz assim: esse trecho fala sobre transformação, reconciliação e missão. Somos transformados por Cristo, reconciliados com Deus e enviados para compartilhar essa reconciliação com o mundo. Uma mensagem poderosa de amor e graça. Então foi um verdadeiro amor, foi uma transbordante graça, né? Acho que eu não sei direito, mas fala na palavra, né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Alguma coisa referente a isso. Então, o amor de Cristo, ele está sobre nós, a graça de Cristo está sobre nós, então nós temos que ser gratos a isso. Nós temos que fazer com que tudo que Jesus passou venha valer a pena, para que ele não venha se entristecer conosco em nenhum momento de nossas vidas. Amém? Possamos ficar com essa palavra e ser praticantes dela, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por ter entregue teu filho amado, Senhor, meu Deus, seu único filho, por amor da minha vida, por amor, meu Deus, de cada um, ó Pai querido, Pai amado, que aqui está ouvindo essa palavra, meu Senhor, meu Deus. Ele que aceitou o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado, Jesus, por ter aceitado passar por toda essa situação, por amor a nós, meu Senhor. Muito obrigado por todo o teu amor, por toda a tua graça, por toda a tua misericórdia, que a tua graça possa superabundar, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas e nós possamos verdadeiramente aproveitá-la, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor fez e faz e ainda irá fazer por nós, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.